O processo criativo do Guaraci Gabriel é um processo que eu acho o material e depois eu procuro o que fazer com esse material. Geralmente é assim. Eu acho um material fabuloso e depois eu vou me adequando a um pensamento em cima daquele material, adequando. Mas no caso aqui desse trabalho da rampa, eu tive que achar o espaço físico, geográfico. Então foi muito difícil, porque eu quero construir um universo em uma célula. Então o que foi que eu fiz? Eu fui para a matemática, para poder chegar, eu estava meio perdido, eu vou para a matemática. A matemática, o número 8 é um número infinito. Então parto do número 8. Então do número 8 eu vou associando algumas coisas do infinito. E descubro que são 8 cidades até chegar à 9ª cidade, que é Natal. É o nascimento do rio, a Foz e a nascente do rio. São 8. E a Foz do rio completa 9. Então 9 é 9 meses para a pessoa nascer. Eu fui na matemática, né? Então eu trouxe o ego, o ser humano de início. Então logo depois eu fui conversando com a curadoria e fui vendo que a desconstrução desse ego era favorável, porque o entorno do rio, a biodiversidade, o ecossistema, era importante eu trazer para dentro da obra, porque o percurso do rio é muito grande para várias cidades, então tem vários ecossistemas. Então eu fui pegando essas coisas dos ecossistemas, do ser vivo, e fui trazendo para cá. Quando eu chego no local de origem onde eu vou colocar a obra, eu vejo que tem um pneu, tem alguma sujeira ali. Eu não vou tirar essa sujeira toda, eu vou transformar esse espaço num coral. Então eu resolvi, o sistema solar, são os planetas, são 8, 9 com o Sol. Então em cada cidade eu vou distribuir um planeta. Eu distribuí no planeta de cada cidade, então eu vou fazer a órbita cultural, social e biológica do organismo de cada afluente do rio. Então eu disse, nada melhor do que eu trabalhar a célula, porque a célula já é um universo gigantesco, representa um universo. Então o núcleo da célula, eu vou fazer uma célula animal gigante, que representa o Sol, e o pôr do Sol nessa localização, ela vai ser o núcleo da célula. Então eu estou pegando o Sol como elemento natural. Embaixo, na base, que eu vi que tem um mangue, eu vou fazer um coral do material que já existe ali. Eu não vou trazer material reciclado para dentro. Eu vou fazer um coral de uma célula vegetal. E eu penso que o lodo, que essas coisas vão ficar criando nessa célula vegetal e vai formar um coral, que é onde os peixes, os seres vivos daqui vão se habituar, vai ser a habitação deles. A gente tem que colocar uma obra que não interfira, não cause impacto visual, nenhum impacto ao meio ambiente. Um complementa o outro, porque eu não podia botar uma obra que ela fosse imperiosa, não. Ela tem que se alimentar da natureza e a minha obra alimentar a natureza, dar ênfase à natureza. Tenho muita relação com o Rio Potengi, porque eu morava do outro lado do rio. E esse rio me separa. E quando esse rio me separa, eu tentava me aproximar desse rio. Por exemplo, eu já tinha feito um outro trabalho que tem uns pilares aqui no Rio Potengi, que eu soltava alguns elementos na água, que eu retirava esses elementos de um canto, o lixo, e colocava ele em evidência. Aí todo mundo ficava vendo aquele lixo, que via que estava poluído o rio, mas com a própria poluição eu reverti o contrário. Eu excitava
a limpeza do rio. Então eu pegava o próprio lixo, botava a flor da água assim. Eu saía botando isso na redinha. E essa é a relação que eu tenho com o rio, que eu sou ribeirinho também, eu moro do outro lado, e tenho essa relação com a canoa, com o banho de rio, com o caranguejo, com a lama. Eu participo dos carnavais aqui, eu brinco no bloco da lama, eu entro dentro da lama. Então eu tenho uma relação assim com essa lama, porque nesse trabalho aqui eu estou trazendo o resíduo do percurso do rio, eu estou trazendo elementos em barro, em terracota, para complementar, para denunciar não, para excitar os biomas do lugar. Eu estou trazendo alguns elementos que eu vou soltar na água. Quando o rio baixar, aí aparece alguns elementos que vai de terracota, que não tem nenhum dano para o meio ambiente, solto na água. Eu pensava que eu era um artista contemporâneo, moderno, mas só tem que... Eu comecei a fazer umas flores gigantes, assim, no rio, era Jardim Suspenso do Potengi, umas flores de plástico. Aí a curadora, a Leonor Amarante, do Memorial da América Latina, ela veio aqui e disse: agora sim, eu quero essa flor na Bienal do Mercosul. Aí eu botei a flor na Bienal do Mercosul. Estou fazendo arte nova para mim. Aí quando eu boto lá, aí eu digo: de onde veio essa flor gigante? Era da minha infância. Porque quando eu era criança, a primeira flor de plástico que eu vi, eu comprei um buquê de rosa para levar para minha mãe de plástico, eu nunca tinha visto, na feira. E meu pai me dá uma surra, que é coisa de viado, andar com flores perto dele. Então eu levo a surra, mas eu não solto as flores e dou a flor à minha mãe. Quando eu vejo eu botando essas flores em Cuba, esse gigante, aí eu disse: não, isso não é novidade não, isso é coisa da minha infância. Então eu não tenho nada novo. Então isso não é nenhuma novidade, são resíduos da infância, essas coisas que eu faço. Aí quando eu trabalho a obra clássica, é porque eu quero dar um suporte à minha idiotice, entendeu? Porque eu acho que minha criação é idiota demais, é muito vulnerável. Eu crio do nada, eu fico criando assim, eu acho isso tão inútil, né? Como os Carvalho dizia. Eu acho isso tão inútil assim, mas para me ter elementos assim, para me comportar no meio desse fazer, desse sonho, então eu vou lá na obra clássica e trago ela para cá, assim, não, eu tenho suporte de Salvador Dalí, eu tenho suporte de Bosch, do século XIV. Então, já que eles eram idiotas naquela época, porque eu não posso ser idiota hoje, que o mundo está virado. Aí a minha idiotice eu oficializo. Primeiro, é fantasioso demais você dar vida a uma célula. É o início da vida, então a partir daquela célula, todas as outras coisas vão se construindo. Então o sonho está inserido de você olhar e ver um elemento do rio flutuando, ver, sabe, a magia de querer flutuar, de querer voar, de estar flor da pele. Porque o sonho é continuar acordado, porque eu sonho acordado, eu nunca sonhei dormindo. Meus sonhos todos são verdadeiros, são maravilhosos. Então o sonho é estar aqui com vocês, é estar nesse momento aqui criando, né? Eu acho que a criação é um dos maiores sonhos do homem, é a criação.